Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. Hoje vamos receber no nosso programa o deputado federal Fernando Francischini, do Solidariedade, o SDD. Fernando vem falar para a gente a respeito da CPI da Petrobras, que deve ser instalada na Câmara Federal, juntamente com o Senado Federal. Fernando, que deve ser um dos integrantes dessa CPI que deve investigar os investimentos da Petrobras. Ele esteve em Ponta Grossa para participar da solenidade de posse do vereador Paulo Cenoura como secretário de Meio Ambiente. A posse ocorreu na manhã desta sexta-feira no gabinete do prefeito Marcelo Rangel. Fernando Francischini, que é o presidente estadual do SDD, veio também conceder uma entrevista aqui no programa doc.com. É um instante só, não sai daí, doc.com, você bem informado. Destaques da semana. O programa doc.com está de volta no bloco dos destaques desta semana. Pelos lados da Câmara Municipal de Ponta Grossa, o veto do Executivo, do prefeito Marcelo Rangel, ao projeto do vereador Antônio Laroca Neto, tratava aí da instalação de câmeras de monitoramento em UTIs aqui de Ponta Grossa. O projeto foi aprovado em plenário e chegou ao prefeito Marcelo Rangel. O prefeito Marcelo Rangel vetou o projeto na sua íntegra, alegando uma série de fatores aí que seriam contrários, que o projeto seria contrário à legislação, portanto inconstitucional. Uma das alegações seria de que a dignidade humana da pessoa que está lá sofrendo, passando por um tratamento intensivo, não poderia ser exposta através de imagens. Outra alegação que continha no veto é que a Câmara não tem a incumbência, não é papel da Câmara interferir numa situação como essa, e seria sim uma política pública, uma política feita pela Secretaria de Saúde, que decidiria sobre essas questões. O fato é que o projeto acabou sendo rejeitado, aliás, o veto acabou sendo aprovado e o projeto rejeitado na Câmara Municipal nesta semana. E mesmo aí sob o protesto do vereador autor da matéria, mas o fato é que a votação deu 10 votos favoráveis ao veto, 8 votos contrários ao veto e uma abstenção, que foi do médico Pascoal Adura, que por ser médico resolveu ali se abster pelo fato do projeto estar querendo fiscalizar justamente a atuação médica dentro das UTIs, dentro das unidades de terapia intensiva aqui na nossa cidade. Outra questão que podemos falar foi a posse nesta sexta-feira do vereador Paulo Cenoura como secretário municipal de Meio Ambiente. O Cenoura, então, ocupa a vaga aí que foi deixada pelo Fernando Pilatti na Secretaria de Meio Ambiente, que estava aí, a vaga estava com o Ivan Loureiro, que deve continuar também na Secretaria, deve continuar o trabalho ali, não mais como secretário, mas deve permanecer na pasta, e o Cenoura assume para conduzir os trabalhos daqui em diante na Secretaria de Meio Ambiente. Com foco e um dos principais assuntos a ser tratados é a questão da destinação dos resíduos sólidos aqui em Ponta Grossa. Existe uma determinação federal para que se providencie aí um plano realmente para a destinação do lixo aqui em Ponta Grossa. Outro destaque, né, aí já também relacionado à ida do vereador Paulo Cenoura para a secretaria, foram as vagas abertas na Câmara Municipal. Eu digo as vagas por quê? Porque o vereador Paulo Cenoura se elegeu pelo PSC dentro de uma coligação que tinha mais o PSDC e o PHS. E o vereador do PSDC, o Romualdo Camargo, pediu licença da Câmara por 30 dias para tratar da saúde. Com a saída do Cenoura, então, abriu duas vagas. O empresário Isaías Salustiano, do PSDC,
assumiu a vaga do Romualdo Camargo por 30 dias. E o segundo suplente, o Divonzir, o Divo, ele, que é do PSC, ele vai estar no lugar do Paulo Cenoura por 30 dias. Né? Esses 30 dias ele vai ficar por quê? Porque quando o Romualdo voltar desse período de licença, quem sai é o Divo, que é o segundo suplente, e o Isaías Salustiano, então, vai herdar a cadeira do Paulo Cenoura. O PSDC, portanto, vai ficar, quando o Romualdo voltar, com 2 cadeiras, o Romualdo e o Isaías. Por enquanto, Isaías e Divo do PSC, a partir da próxima segunda-feira, vão ser as caras novas na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Essa questão da negociação da ida do Paulo Cenoura para a secretaria foi traçada logicamente, com o próprio vereador, os dirigentes, né, do SDD, do Solidariedade aqui em Ponta Grossa, junto com o vereador Paulo Cenoura, junto com o vereador professor Careca, e também teve a participação direta do deputado Fernando Francischini, que é o presidente estadual do SDD e também o líder da bancada do SDD na Câmara Federal, a bancada que conta com 24 deputados federais, né, e o deputado Fernando Francischini é o líder. Ele vai estar aqui com a gente hoje, né, você não pode perder uma entrevista, o deputado que é realmente atuante na área de segurança pública, ele que é delegado da Polícia Federal, delegado licenciado, né, está no cargo para desenvolver aí as atividades no cargo de deputado federal, mas ele tem as ações voltadas para a segurança pública e também muito ligado à questão da fiscalização. O SDD está na oposição à presidente Dilma Rousseff, ao governo federal, e o deputado Fernando Francischini tem adotado aí medidas realmente de fiscalização e de moralização aí no Congresso Nacional. Ele é o autor do projeto. Juntamente com outros 2 deputados, ele é autor de um projeto que torna crime hediondo a prática de corrupção no nosso país. Ele vai falar para a gente também sobre esse assunto e principalmente sobre a questão que envolve a CPI da Petrobras. Petrobras, que chegou a ser a 12ª maior empresa do mundo. Hoje está lá mais aí no 100º e tantos lugares. Decaiu bastante a Petrobras na sua desenvoltura enquanto empresa estatal. Mas voltando a falar de outros destaques desta semana, nós recebemos a informação e divulgamos com exclusividade no nosso blog, no www.blogdodoc.com, nosso endereço, o blogdodoc.com, a vinda da senadora Gleisi Hoffmann, a pré-candidata do PT ao governo do estado, a ex-braço direito da presidente Dilma Rousseff, né, quando estava na Casa Civil. A Gleisi Hoffmann estará na próxima quinta-feira, no dia do feriado do Dia do Trabalho, ela estará participando de um evento no Clube do Trabalhador, que é um evento feito aí pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Ponta Grossa e região. A Gleisi vai estar na nossa cidade das 9 às 11 horas da manhã, cumprindo a agenda nesse evento e certamente deve trazer para cá lideranças de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais, tendo em vista que a senadora é a pré-candidata ao governo do estado e logo, logo vai estar em campanha aqui no Paraná e aqui na nossa cidade também. A Gleisi tenta aí desvencilhar a imagem dela, a imagem do PT, ao deputado federal André Vargas, do PT, que está sendo literalmente fritado na Câmara Federal, no Congresso Nacional, ele que é alvo de um processo no Conselho de Ética da Câmara e está sendo pressionado pelo PT e pelos próprios colegas parlamentares para renunciar ao mandato. E aí, logicamente, como ele era uma das pessoas que estava à frente dessa pré-campanha da senadora Gleisi, ela tenta aí desvencilhar a imagem do deputado federal André Vargas e o deputado também, o assunto que envolve essa questão, né, da ligação dele com o doleiro que está preso aí, acusado de desviar, de lavar mais de 10 bilhões de reais aí nos últimos anos, também será alvo, também será comentado na nossa entrevista com o delegado, o deputado federal Fernando Francischini. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta então com o deputado federal Fernando Francischini falando a respeito de todos esses temas aqui no programa Doc.com.
É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa doc.com e na entrevista desta semana recebemos aqui o deputado federal Fernando Francischini. Boa noite, Fernando. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui em Ponta Grossa, toda a região dos Campos Gerais, podendo debater coisas importantes para o nosso país, para a nossa região. Pois é, e nesta sexta-feira aí, pela manhã, um dos vereadores e também a líder do Solidariedade, né, do SDD, aqui em Ponta Grossa, o vereador Paulo Cenoura, passou a compor aí o governo Marcelo Rangel, governo municipal, através de uma pasta importante, a pasta de meio ambiente. Como que você, que é o presidente estadual aí do partido, vê essa situação e essa composição, né, essa atuação na Prefeitura de Ponta Grossa? Veja, primeiro, o Solidariedade é um partido que quer contribuir com quem foi eleito, porque a gente entende que depois que acaba a eleição, o deputado, o vereador, o prefeito tem que descer do palanque. Descer do palanque é respeitar o que a urna disse. O que a urna disse é o que o eleitor escolheu. E aqui nós tivemos o prefeito Marcelo Rangel bem votado, escolhido pela população, e nós queremos contribuir. O Solidariedade, através... Nós temos 2 vereadores bem votados, o professor Careca e o Paulo Cenoura, e o prefeito, no entendimento comigo, achou que um bom nome era o Paulo Cenoura para ocupar a pasta de meio ambiente, que tem grandes responsabilidades como lixo, como a destinação final, a questão da proteção aos animais. A gente tem falado muito sobre as políticas públicas que envolvem a questão ambiental. Então, com certeza, é um jovem com mandato, iniciando o mandato, bem intencionado, bem relacionado ao movimento sindical, uma pessoa com uma família honesta. Então, com certeza, vai dar uma boa contribuição com o Marcelo e com a população de Ponta Grossa. Pois é, e o Solidariedade, quando nasceu, já nasceu grande. 24 deputados federais em Brasília, você é o líder do SDD em nível nacional. Para mim é uma honra, como paranaense, comandar um partido, coordenar 24 deputados federais. Quer dizer, teu voto é um voto grande em Brasília. Você coordena 24 deputados federais que seguem a tua orientação de voto. Isso faz com que a gente possa ajudar mais o nosso Estado, possa aprovar projetos de lei importantes. Só essa semana eu consegui aprovar em plenário na Câmara dos Deputados o projeto que já vai virar lei, que foi a presidente Dilma, que é a aposentadoria especial das mulheres policiais, seguindo a mesma orientação das professoras, de outras profissionais que têm reconhecido a importância da mulher, que tem jornada dupla no seu trabalho e também na sua família, com o marido, com os filhos, com a casa, e dá uma aposentadoria da mulher. E conseguimos aprovar. E o outro, o que regulamenta a guarda municipal para todo o país. Então, manteve o porte de arma, criou a proteção sistêmica da população. Antes o guarda municipal não tinha uma cobertura jurídica para a sua profissão que possibilitasse que ele, no cumprimento do dever, caso viesse a falecer, sua família tivesse o respaldo previdenciário e da própria prefeitura. Agora nós temos o primeiro passo, que é a aprovação desse projeto. Então a gente ficou muito feliz que, como líder de um partido grande, a gente consegue ajudar melhor o nosso Estado. Esse projeto ele já passou em definitivo ou está tramitando ainda? Veja, ele foi aprovado já no plenário da Câmara e segue para o Senado agora. Segue para o Senado agora. É uma maneira agora... Regulamenta toda a operação das guardas municipais no país. No país. Ele regulamenta que a guarda municipal é estatutária, ou seja, concurso público, regula a questão do treinamento para que a guarda possa ser mais eficiente, cria a possibilidade da academia da guarda municipal, ela regulamenta que a guarda municipal não pode ser regida por regulamento disciplinar de Forças Armadas, quer dizer, tem que ter um regulamento disciplinar mais direcionado para uma atividade que é policial e menos militar. Então a gente vê a guarda municipal mais próxima da população. Então, para nós que temos esse viés de representação por ser delegado da Polícia Federal,
representação na área de segurança pública, foi uma imensa vitória. Você ter o prazer de, num primeiro mandato, já ser líder de um partido grande e conseguir em plenário aprovar projetos que vão repercutir para toda a sociedade, é realmente uma honra que nós temos. Pois é, você se elegeu aí também com essa bandeira, né, da segurança pública e até pela atividade profissional, né, delegado e licenciado no momento para exercer o mandato, mas tem toda essa experiência de delegado da Polícia Federal. Como você vê esse segmento da segurança pública no estado do Paraná? Veja, a gente tem um governador, Beto Richa, nosso amigo, nosso parceiro, que está há 3 anos e alguns meses no governo. Pegou um governo destruído, com grandes problemas. A gente acha que a segurança pública pode melhorar ainda mais. Os índices de criminalidade baixaram na capital, mas no interior ainda falta uma ação mais efetiva, principalmente não por culpa das autoridades policiais, mas porque o governo teve barrado seus empréstimos em Brasília, teve uma grande dificuldade por ações de políticos que não queriam ver o Paraná se desenvolvendo na área estrutural. Então nós achamos que agora o governador pode vir numa segunda leva na segurança pública, aumentando ainda mais. Ele já fez a maior contratação de policiais da história, mas precisa mais. Precisamos policiais nas ruas, na porta das escolas, enfrentando a questão das drogas, da criminalidade. E a Guarda Municipal pode, assim que aprovada a lei em definitivo, entrar como um grande parceiro da Polícia Militar, atendendo ocorrências que podem aliviar o trabalho da Polícia Militar para que atenda assaltos a banco, grandes casos de tráfico. Então a Guarda Municipal possa ser um órgão integrante oficialmente da segurança pública do nosso país. Exatamente, esse realmente é o caminho. Aqui em Ponta Grossa também já tem um local, né, de operações integradas. Ele funciona realmente como a participação da Guarda, a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, enfim. E realmente é esse conjunto de forças para zelar aí pela segurança da população, tendo em vista que os índices de violência têm aumentado e não é só aqui em Ponta Grossa, não é só no Paraná, mas no país inteiro. Não sei se você vê assim também. Não, com certeza. A gente tem que atuar integradamente. Por isso é importante o prefeito, o governador e o presidente da República deixarem a parte política do lado e trabalhar juntos pela segurança pública, desde a Guarda, a Polícia Militar e Civil e a Polícia Federal têm que trabalhar juntas. Ninguém trabalha para um patrão, nós trabalhamos para um país, para uma nação, e isso é importante. Então, um ambiente de trabalho integrado, como existe em Ponta Grossa e outras cidades, faz com que as informações sejam compartilhadas, faz com que os órgãos que têm atribuições específicas possam receber essa informação e já disponibilizar. A gente esqueceu, mas o bombeiro também é tão importante estar nessa estrutura integrada. É uma das instituições com maior credibilidade dada pela população, é o bombeiro. Nós tivemos no primeiro ano de mandato um grande enfrentamento em defesa do bombeiro. Teve uma greve de bombeiros que ganhavam um salário de fome, ainda ganham no Rio de Janeiro, e fizeram uma manifestação dura contra o governo do estado lá. E o governo do estado, sem a menor sensibilidade, mandou prender todos os bombeiros, levar a presídios. Eu fui o autor de um habeas corpus no STJ, junto com outros integrantes de movimentos, que possibilitou um habeas corpus que botou os bombeiros onde a gente quer, de volta no trabalho de atendimento à população. Infelizmente, alguns não têm a sensibilidade. O salário do Paraná não é tudo o que a gente queria um salário muito melhor para o bombeiro, para o policial militar, para o policial civil, mas, mesmo querendo mais, a gente sabe que a atual conjuntura econômica, o Paraná hoje paga um dos melhores salários do país. Queremos mais, mas também não é igual ao Rio de Janeiro e alguns estados do país, que um soldado ganha R$1.000 e tantos bruto por mês e anda armado, tem a atribuição de cuidar da nossa família, de resistir ao crime organizado, com aquele poder enorme financeiro de corrupção. Sim. Então é diferente do trabalhador comum. Por isso que nós temos que ter a recuperação da credibilidade e da imagem da polícia, para que a população cobre do seu governante que o policial é uma pessoa honesta, parceira, educada, que recebe bem as pessoas numa delegacia ou atendimento na rua, e por isso ela tem que ganhar um salário digno para manter sua família. E, Francischini, outro assunto que tem tomado aí a pauta
no Congresso Nacional também é a redução da maioridade penal, né, de 18 aí para 16 anos. Eu sei que você tem participado de algumas audiências públicas pelo Paraná, também tratando desse assunto. Como que está essa questão? Como que você vê essa questão? Veja, a redução da maioridade penal hoje é apoiada por mais de 90% da população. Nós temos 88% dos jovens apoiando a redução da maioridade penal. Só que nós não podemos fazer uma redução da maioridade pura e simples, que eu chamo de redução burra. É aquela que é uma medida praticamente eleitoreira e que não tem resultado eficiente na redução da criminalidade. O nosso projeto, eu sou o presidente da Frente Parlamentar, que tem 200 deputados federais que debatem a redução. O nosso projeto é reduzir a maioridade só para crimes hediondos, morte, estupro, crimes graves que afetam a sociedade. Isso dá em torno de 3% dos atos infracionais cometidos e que o projeto só vai à frente se ele tiver a última parte, que é a mais importante, um sistema de cumprimento de pena ou medida socioeducativa separado do adulto infrator. Senão vai entrar para uma escola do crime. Só vai piorar a vai entrar cada vez mais cedo, né? Mais cedo e aprender o que tem de pior lá dentro. Então essa é uma forma inteligente. A gente não pega todos os adolescentes que cometem pequenos delitos, mas sim os que são homicidas, assaltantes. Que representam realmente perigo para a sociedade e não podem viver em sociedade. Com certeza. E ainda cria um sistema de cumprimento de pena separado do adulto para ele não frequentar a faculdade do crime, que é uma delegacia, um presídio hoje. Tá certo, então a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta na continuação da entrevista com o deputado federal Fernando Francischini do Solidariedade. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa doc.com está de volta nessa continuidade da entrevista com o deputado federal Fernando Francischini. Bom, Francischini, se tem no país, né, no Brasil, aquela questão do crime de colarinho branco, das pessoas, principalmente ligada à parte política, à parte, né, que cometem os crimes e tem uma sensação de impunidade muito grande dentro dessa questão. Tanto que quando se abre uma CPI, se fala em questão de investigação, fala, mas será que vai acabar em pizza? Será que... Muitas vezes não por conta dos deputados. Os deputados vão lá, investigam, trazem à tona, mas às vezes caem no Ministério Público, caem, né, no próprio Judiciário, que é moroso, né? Tem um projeto da sua autoria que trata aí de transformar o crime de corrupção, né, em um crime hediondo, né? Ou seja, um crime que tem pena mais severa, né? Você é um dos autores, fala um pouco mais sobre esse projeto. Veja, Eduardo, para nós é importante responder aos eleitores. Quando o eleitor votou em mim, votou num delegado da Polícia Federal. Então ele queria alguém que pudesse ir a Brasília fazer fiscalização, o que poucos deputados se propõem a fazer. Quem fiscaliza o governo não participa de nada, de verbas, de esquemas, e era o que eu queria. Não queria participar de nada. Poder ser um fiscal independente e fazer esse trabalho. Minha esposa disse que eu faço MMA político lá em Brasília. Cabeçada, cotovelada, chute. Mas muitas vezes... A tarefa é árdua. O eleitor queria fazer isso. Eu encontro na rua as pessoas que falam, continue, não pare. Não nos decepcione, porque começou com um trabalho muito forte de combate à corrupção. E para mim é um orgulho, novamente, ter conseguido chegar agora um projeto de minha autoria. Em primeiro mandato, o deputado diz, alguns antigos lá, que não tem direito a nada, só de sentar e assistir. E eu e mais 3 deputados somos autores do projeto que torna a corrupção em nosso país um crime hediondo. Para prefeitos, vereadores, deputados, governadores, presidente da República, roubar dinheiro público, principalmente. Aonde mais me choca, merenda escolar, medicamento para câncer, AIDS, pessoas que estão doentes terminais, é horrível. E a gente tinha uma sensação de impunidade terrível. Sim. Nos administradores públicos que achavam que podiam fazer o que quisessem. A Petrobras, e você falou da CPI, é um. O que fizeram com a maior empresa brasileira e com a referência mundial,
A Petrobras era a 12ª maior empresa do mundo. 510 bilhões de dólares de patrimônio. Em 3 anos desse governo que aí está, ela baixou de 510 para 170 bilhões de dólares de patrimônio. Só nesse último caso de Passadina, onde a própria presidente da República, Dilma Rousseff, era presidente do Conselho de Administração antes de ser presidente, Sim. Votou junto pela compra de uma refinaria, que é um ferro velho. As fotos estão aí na internet para quem quiser ver, um ferro velho, que a empresa que vendeu para a Petrobras pagou 42 milhões de dólares e vendeu por 1 bilhão e 300. Nossa. 1 bilhão e 300, qualquer conta. Qualquer um que sabe Não fazer fecha. conta, não fecha a conta. E só agora a presidente da Petrobras foi ao Congresso dizer que ela reconhece que foi um mau negócio. Um mau negócio foi um crime. Um crime cometido contra o meu dinheiro, o teu e de quem está nos assistindo. 1 bilhão de prejuízo. E pior, a Operação Lava Jato da Polícia Federal, que está aí com o doleiro Alberto Youssef, que pegou o deputado André Vargas do PT também andando no jatinho e tentando intermediar negócios no Ministério da Saúde, também pegou na veia da Petrobras. Tem um diretor, ex-diretor da Petrobras, preso até hoje. E na agenda dele, nas planilhas dele, tinham lá nomes de empresas com contratos milionários e quais os percentuais e como é que o doleiro estava lavando o dinheiro de cada negócio desse, desde a refinaria de Abreu e Lima, lá em Pernambuco, até obras e aluguéis de navios. Algo horroroso e que só uma CPI, por isso que você bem perguntou. Como é que nós vamos fazer? Uma CPI acaba em pizza? Acaba. Mas muitas vezes, e daí eu mudo um pouco o rumo do que você falou, mais por culpa dos deputados ela vira pizza do que por culpa do Ministério Público, da Polícia Federal e do Poder Judiciário. Por quê? Porque quando um partido político que está no poder, como o caso do PT, vê que uma CPI vai atingir diretamente a sua imagem, a sua credibilidade, ele pega e manobra todos os seus membros para ir lá e transformar em pizza. Não votar o relatório final, não chamar para ser ouvido quem precisa e ser indiciado. Então isso é muito blindar alguns ministros, blindar alguns algumas pessoas que podem, que têm que falar, mas às vezes não é do interesse desse partido. E a gente sabe que isso realmente acontece muito, mas uma decisão do Supremo ordenou a instalação da CPI. Veja, a ministra Rosa Weber, a ministra do Supremo, determinou ontem à noite, que a CPI tem que ser instaurada e só para a Petrobras. Infelizmente, a senadora nossa aqui do Paraná, e eu tenho falado em todos os locais isso, espero a contestação dela, que não ocorreu até hoje, a senadora Gleisi Hoffmann, ela apareceu em rede nacional, no próprio Jornal Nacional da Rede Globo, fazendo recurso contra a CPI ao Supremo Tribunal, a CCJ do Senado. Eu chamo ela de coveira da CPI da Petrobras, porque infelizmente é uma paranaense enterrar. E quer ainda enterrar. Agora o PT mudou de estratégia hoje. Ele disse que agora ele é a favor da CPI da Petrobras e quer inclusive ela mais ampla, quer investigar tudo que tem no nosso país de mazela, para misturar alhos e bugalhos e não investigar nada. E que ele é a favor da CPI. E botou o senador Renan Calheiros, que já não tem uma boa história para trás, todos nós sabemos, não sou eu que estou dizendo, para, como presidente do Congresso, recorrer ao plenário do Supremo para inviabilizar a instalação da CPI. A CPI, o brasileiro quer essa CPI. 78% dos brasileiros, numa entrevista de projeção nacional feita a semana passada, acreditam que tem corrupção na cúpula da Petrobras. Não é o funcionário, é a cúpula ocupada pelo partido político que está no poder. Até porque, Francisquini, quando a gente pensa em Petrobras, a gente pensa numa empresa séria, uma empresa, né, que atende não só, uma empresa multinacional, na verdade, não atende só o mercado. Só que algumas pessoas que estão lá não devem estar fazendo o que deveria fazer. Você veja, é uma empresa muito técnica. Não cabe aparelhamento político da companheirada que não se elegeu, lá do extremo rincão de lá para cá, levar para a Petrobras e dar cargo de diretoria, cargo de assessor. O cargo de diretor na Petrobras, o salário é um salário o triplo ou o quádruplo do salário de deputado federal, que já é muito alto, que é o teto do funcionalismo. Então, para nós, acompanhar isso, só para participar do conselho da Petrobras é R$18 mil de salário por mês, para você participar do conselho. Aí pegam pessoas
que querem agradar, aleatórias. Pessoas que querem ser agradadas pelo poder, pela presidente da República e dão cargos de conselheiro. Então é isso que aconteceu. A Petrobras tem o seu corpo técnico, profissionais da mais alta capacidade, que muitas vezes me procuram outros deputados dizendo que nós estamos humilhados dentro da Petrobras. É a empresa séria, competente, mas que o comando dela está apodrecido. Infelizmente, a gente vê pessoas que ocupam cargos como esse diretor Paulo Roberto Costa, que está preso, que usava a sua função para ganhar dinheiro e o nosso dinheiro. E, Fernando, essa questão aí da CPI, como que ela vai funcionar? Ela já está caminhando para a instalação dela? O senador Renan Calheiros ele tem a obrigação moral, como presidente do Congresso e presidente do Senado, de instalar a CPMI, uma CPI mista entre Câmara e Senado. Eu já estou indicado para ser um dos membros, eu tenho certeza que a minha fiscalização, o meu trabalho lá, essa minha experiência vai continuar prestando um bom trabalho, mas o senador tem a obrigação moral de instalar. Tem uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Enquanto ele recorre, não é suspensiva a ordem da ministra Rosa Weber. E a gente está vendo um trabalho de bastidor enorme do governo, tentando impedir a instalação da CPI, usando essas manobras regimentais, jurídicas, para impedir que a gente investigue o que pode ser o maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E um agravante para o governo, e até nessa tentativa aí desesperada de frear a CPI da Petrobras, é a eleição que está aí batendo a porta. Né? Em junho acontecem as convenções, em julho já tem campanha, né? E uma CPI descobrindo, e se realmente se constatar irregularidades, pode ter um impacto considerável na campanha de reeleição da presidente Dilma. Olha, não tenha dúvida que vai ter impacto, mas vai ter impacto só em quem usou mal o dinheiro público, quem participou de desvios de dinheiro, quem viajou em jatinhos de doleiros envolvidos com crime organizado. Esses, com certeza, a população hoje não é mais como eles pensam, que ela não se informa, que ela não acompanha os veículos de comunicação. E para nós, ver o partido que se dizia Partido dos Trabalhadores, ser o partido que quer até censurar a imprensa, dizendo que a imprensa que divulga casos de corrupção, uma imprensa que não é lícita, honesta, é querer o partido que sempre defendeu a liberdade de expressão, agora que é governo, ele é contra a liberdade de expressão. Então a nossa posição é uma CPI ampla, no sentido de investigar a cúpula da Petrobras e os desmandos que aconteceram com o nosso dinheiro, o dinheiro público. Você deve integrar essa CPI? Não, com certeza já estou indicado para integrar a CPI, porque eu acho que o nosso partido tem uma vaga só e com certeza os deputados todos dos partidos de oposição já tinham se reunido na comissão externa, que eram só 8 deputados. Eu tive a confiança do PSDB, do Democratas, do PPS, do Solidariedade e do PSB também. Todos juntos me indicaram para ser o único membro que representava a oposição na comissão externa. E agora, de novo, o reconhecimento de todos os partidos a nível nacional de me colocar de novo na CPI para ajudar a investigar a Petrobras e passar limpo o que fizeram com o nosso dinheiro. Muito bem, esperamos todos que essa CPI possa esclarecer. Afinal de contas, como você falou, é uma empresa séria, mas que é evidente aí que tem alguns desmandos. Com certeza, é isso que a gente espera. O resultado da CPI tem que ser um relatório bem feito, com provas de quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico, que possam ir para complementar a investigação excelente que a Polícia Federal fez. As equipes são equipes de ponta da Polícia Federal que trabalharam nesse caso, cheguem ao Ministério Público para denúncia e acabem em condenação. O juiz, Dr. Sérgio Moro, que conduz essas investigações, é um dos juízes mais preparados do país na área de lavagem de dinheiro, de crime organizado e, com certeza, muitas coisas acontecem por obra divina para caírem nas mãos certas. E, com certeza, é um juiz linha dura e é o que a população espera. Isenção, mas um cara muito firme para julgar casos de corrupção que envolvem autoridades. Tá certo, então, Fernando. A gente vai para mais um intervalo, mas a gente ainda volta para um último bloco aqui conversando com o deputado federal Fernando Francischini. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado.
Programa Doc.com está de volta. No último bloco aí da entrevista com o deputado federal Fernando Francischini, que é do Solidariedade. Bem, Francischini, nós temos um caso específico aí, muito por conta da questão envolvendo aí ações que não seriam lícitas, né, no exercício do mandato, envolvendo o deputado federal André Vargas, do PT. O André Vargas, então, até então, vice-presidente, né, da Câmara Federal, um dos homens fortes do PT, em nível não só do Paraná, quanto em nível nacional, tem uma influência, ou tinha uma influência muito grande na Caixa Econômica Federal também, e foi pego aí com uma relação com o doleiro, né, e está numa situação bastante delicada. Como que é o clima, o que se fala na Câmara Federal em relação ao André Vargas, que continua sendo da bancada paranaense lá no Congresso? Veja, ele está sangrando publicamente o PT, sangrando publicamente a pré-campanha da senadora Gleisi Hoffmann, a governadora do estado do Paraná, da presidente Dilma, a presidência, por isso que o próprio PT quer que ele renuncie. Eu vi o presidente do PT, Rui Falcão, dando uma entrevista dizendo que a melhor saída para ele é a renúncia. Só que eu não entendo o PT, a cabeça é muito complicada desse pessoal. Tá o Zé Genuíno e o Zé Dirceu presos, condenados por corrupção, e ninguém foi pedir para eles renunciarem ao PT, deixarem de ser filiados, ninguém foi falar em expulsar eles do PT. Não sei, é 2 pesos, 2 medidas. Quem sabe mais sobre eles, quem sabe menos sobre eles. Mas eu acho que o deputado André Vargas, se não renunciar, ele vai ser, com certeza, cassado. E por uma grande maioria, por um motivo, Eduardo. Porque nós conseguimos uma vitória enorme na Câmara, acabando com o voto secreto. Quando nós acabamos do voto secreto, nós acabamos com a proteção que se escondia atrás das sombras do voto escondido do voto secreto. E no voto aberto, num ano de eleição, por mais que alguém queira salvá-lo, tem que pôr o dedo na votação, dizer para o país inteiro que apoia condutas antiéticas, condutas que a justiça vai julgar, mas que antiéticas são escancaradamente, como usar o jatinho de um doleiro para viajar de férias com a família, abrir portas no Ministério da Saúde para uma empresa de fachada de um doleiro que já tinha passado na CPI do narcotráfico, no caso Banestado e tantos outros casos aqui no Paraná. Isso vai acontecer, nós não temos a menor dúvida. Eu acho que aconteceu lá em Brasília, aconteceu aqui em Ponta Grossa, com a vereadora do PT também. Exatamente. Então, com certeza, a gente sabe que a conduta não tem sido das melhores para quem lutou tantos anos para chegar ao poder e quando chegou ao poder tem feito um papel que não é um papel de política de Estado, sim um papel de ideologias defendendo cargos públicos e uso de verbas públicas. E essa questão também do voto aberto, como você bem frisou na votação aí de cassação, é uma vitória mesmo da sociedade brasileira. Porque antes se falava muito de um determinado agente público, seja ele deputado, senador, enfim, e a hora que chegava a votar, como ninguém dava a cara para bater, né, escondido ali, como você falou, nas sombras, ia lá e não caçava, ficava tudo por aquilo mesmo. Agora não, agora, principalmente ano de eleição, aí, prestes a entrar numa campanha eleitoral, quem colocar o dedo lá a favor realmente fica numa situação complicada. Você já passou pela relatoria de um processo de cassação também, né? Eu fui o relator, Eduardo, da cassação do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, então todo-poderoso presidente do PR, que conduziu a coligação de partidos para a eleição do presidente Lula, e eu fui por sorteio. Não sei se o pessoal gosta ou não gosta quando eu sou sorteado, principalmente os deputados que estão para ser cassados, mas eu fui o relator da cassação do Valdemar da Costa Neto. Pedi a cassação no meu relatório preliminar. Quantos votos você acha que teve o meu relatório pela cassação? Pois olha, imagino que muito pouco. O meu voto do relator, é óbvio, e de mais um deputado, que é um promotor de justiça, que é o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. 2 votos. Então, veja, por isso que a imagem do Congresso está péssima desse jeito perante a opinião pública. Quando você pega o barômetro da credibilidade das instituições, você falou bem, o bombeiro vem lá em cima, as igrejas, até as Forças Armadas, muito bem avaliadas, porque fazem o seu papel no nosso país, mas lá no final, último, embaixo da sola do sapato,
Congresso Nacional e partido político. E depois veio a ação da Justiça, que condenou Valdemar da Costa Neto no Mensalão. Ele está preso hoje na Papuda, perdeu o mandato, mas lá atrás, quando eu fui o relator da cassação, os deputados não quiseram cassar o Valdemar da Costa Neto. Colocaram panos quentes ali panos quentes. E em plenário, não chegou nem a plenário, porque se fosse a plenário naquela época, o voto era secreto. Também e eu não tenho a mínima dúvida que ele não ia ser cassado. E, Francisquini, outro tema que estava em discussão e que agora foi aprovado na Câmara, no Senado, o marco da internet, o marco regulatório da internet. Como que você viu essa aprovação desse projeto? Veja, o projeto, ele era um projeto que precisava de muitas correções. Nós passamos 5 meses brigando para não deixar ele ser votado. Eu era contra o Marco Civil Internet, o primeiro texto. Por quê? Porque era um texto que enganava a população brasileira. A internet não precisa de regulação. O presidente Dilma queria mais um palanque para fazer o que ela fez ontem, dizer que aqui é o país que regulamentou a internet. A internet nunca precisou de regulamentação. O que a gente precisava era ter ferramentas. E essa parte do Marco Civil, ferramentas para que a Polícia Federal e outros órgãos investiguem pedofilia, crimes virtuais, desvios de dinheiro milionários, remessas para o exterior, essa precisava e não tinha. Então foi uma emenda minha aprovada como líder de Solidariedade, que o relator acatou em negociação para votar, que obriga hoje os provedores de internet a guardar por 1 ano as informações de movimentação na internet, de quem entrou numa conta bancária, de quem acessou um site de pedofilia. O texto inicial que o PT propunha era liberou geral. Ninguém precisava guardar nada de ninguém. Ou seja, depois que a foto de uma filha sua, de um filho, de uma mulher era colocada na internet, a sua conta bancária era inteira limpa e o banco não sabia de onde foi que alguém entrou na tua conta e limpou a tua conta, o projeto do Marco Civil dizia que não precisava guardar nada, que era para deixar o libera geral. Então nós conseguimos mudar e hoje eles têm que guardar por 1 ano essas informações de acesso via provedor. O outro era a neutralidade, um discurso bonito. Você vê que já estão agora as teles dizendo no noticiário que não é bem assim o projeto da neutralidade. E pior era antes. A neutralidade ia ser regulamentada por um decreto da presidente Dilma Rousseff. Então, que neutralidade? Ela que é contra toda a imprensa que possa criticá-la, os blogs políticos que falam a verdade saem do ar e aqueles que são pagos pela Itaipu, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que tem patrocínio, não são os funcionários desses órgãos, mas são a cúpula que aparelhou esses órgãos, que são órgãos de Estado, que sempre têm que ser protegidos, e que o dinheiro ia para bancar a imprensa que fala o que interessa ao partido do governo. Ou seja, é livre, mas desde que eu controle. Desde que eu controle e fale o que eu quero. Então, para nós, com certeza, isso tem sido avanço. O Marco Civil, nós mudamos esse trecho, só foi votado quando a gente colocou o seguinte: neutralidade vai ser regulada por um decreto da presidente, mas, obrigatoriamente, ela tem que ouvir o Conselho Gestor da Internet e ouvir também a Agência Nacional, a Anatel de Telecomunicações, que é uma agência reguladora que tem funcionários de carreira, concursados, que sabem o que é a neutralidade e que a neutralidade importante para todos nós é o respeito que o provedor de internet tem que nos dar, dizendo que as minhas informações, os vídeos, as músicas, o que eu quero baixar na internet tem que transitar na mesma velocidade que um grande grupo consumidor que tem mais dinheiro do que eu e que faz a minha informação ser lenta, o meu acesso lento e o dele em alta velocidade. Neutralidade é isso. Exatamente. A outra questão que eu gostaria de comentar é a internação aí involuntária das pessoas que são viciadas em crack. A gente sabe que é uma droga aí que tem realmente destruído muitas famílias, muitas vidas, e às vezes a pessoa que está viciada, ela não aceita, né, ser tratada, mas a família sim sabe o quanto sofre, o quanto é necessário. Como que o que diz esse projeto? Veja, um projeto que foi aprovado já no plenário da Câmara alguns meses atrás, e um projeto que muda alguns itens da lei de entorpecentes, e para nós ele é extremamente positivo para a sociedade, primeiro, porque ele aumentou a pena para o traficante profissional, aquele que lida com o mercado internacional, que traz droga para a região de Ponta Grossa e distribui para os pequenos. Infelizmente, hoje quem vai preso são os pequenos.
Então o foco dessa lei é pegar o grande traficante. Por outro lado, você bem colocou, pai e mãe humilhado, família destruída, os jovens que são dependentes do crack roubam desde as panelas de casa a tudo que tiver na mão por causa da dependência química. E é uma questão de saúde, mais de saúde do que policial, do que criminal. Nós precisamos estender a mão para essas famílias e ajudá-las a recuperar o jovem. E muitas vezes esses jovens eram maiores de idade e não tinham como ser internados. Nós aprovamos na lei, ela foi para o Senado agora, nós tivemos grandes embates em plenário para que ela fosse aprovada, permitindo a internação involuntária. A família precisa buscar um médico, o médico dá um atestado da dependência química que ele não tem condição de fazer a autogestão da sua vida, de gestionar perante os órgãos para pedir ajuda, e a família vai num órgão de ação social da prefeitura, do governo do estado, e pode internar involuntariamente aquela pessoa. É um período máximo de tantos dias necessários para que ele seja desintoxicado da droga, por exemplo, do crack, e daí, a partir desse momento, é ele que decide. Esse momento, ele não tem mais a influência da droga no organismo, ele que diz, quero continuar meu tratamento ou não. Então, é um projeto que visa respeitar as famílias, respeitar os dependentes químicos que perderam a sua capacidade de definir a sua vida, e principalmente combater o tráfico, porque quando você diminui o mercado consumidor, você está diminuindo o potencial do tráfico de drogas. Tá certo, então, Fernando, a gente está chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Doc.com, falando para o nosso telespectador a respeito das ações e ações que interessam aí a todo o país e que estarão, né, sendo aplicados, esses projetos de todos que nós comentamos, ou já estão, né, sendo aplicados, ou estarão aí, em caso de aprovação. Muito obrigado aí pela entrevista. É um prazer estar com vocês todos. Eu sou leitor do teu blog, admiro o trabalho de jornalistas independentes, de pessoas que têm blogs políticos como você, que atuam nessa área de fiscalizar o poder público, apoiando o que é bom e mostrando caminhos para o que pode ser melhor na nossa sociedade. Mas nós precisamos cada vez mais programas como esse, que respeitem a liberdade de expressão, que deem palavras para quem defende, para quem é contra, mas que quem nos assiste possa formar sua opinião. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com todos vocês nessa noite. Tá certo, eu que agradeço. Essa foi a entrevista, portanto, com o deputado federal Fernando Francischini. Se você quiser rever a nossa entrevista, estará disponível a partir da semana que vem no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa-doccom e também, logicamente, no nosso blog, no www.blogdodoc.com. Lá você confere informações de Ponta Grossa e região, aí sempre atualizadas, levando para o nosso público. Também você quiser sugerir alguma entrevista, sugerir algum assunto ou também enviar a sua crítica, se for o caso, o nosso e-mail é o programa doccom@gmail.com. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.